Bem-vindos a mais uma live do Jornal DR1. Eu sou Matheus Reis e hoje estou aqui com Elcio Raime. Ele que é cantor, escritor, ator, diretor, inventor, multiempreendedor, premiado internacionalmente, poliglota e educador. Não é isso, Elcio? Isso, exato. Um prazer para a gente ter você aqui. Prazer é todo meu. É muito prazer de estar sendo entrevistado por você, Matheus. Aproveito, cumprimento toda a equipe do maravilhoso jornal DR1, na figura da CEO, Ana Cristina. Um abraço e um beijo para todos. Muito bom. Então, eu vou começar assim para o pessoal de casa que já te conhece, para aquele que está te conhecendo agora também, pedindo para que você conte um pouco da sua trajetória, com esse currículo aí extenso, com essa perca de adjetivos que a gente acabou de... Então, a história começou cedo, né? Minha mãe, Vera Raime, era a maior tradutora do Brasil, grande escritora, e papai de família inglesa, Arthur Raime, empresário. E então, desde criança, mamãe me colocou no British School, no colégio inglês. E eles alfabetizam as pessoas simultaneamente em inglês como primeira língua, francês e português. Bacana. E meu pai me deu um rádio amador quando eu era criança. Aí eu saía falando com a Itália, com a Espanha, aí comecei a aprender as línguas de falar pelo rádio amador. Exercitando. Falava com o mundo inteiro, né? Era uma coisa sensacional a coisa do rádio amador. E sempre com essa arte, né? Essa vontade de fazer arte dentro de mim. Com 7 anos eu protagonizei o maior fracasso mundial do teatro. Eu contratei os atores da minha escola para fazerem a peça que eu escrevi, chamei os vizinhos, não apareceu nem público nem ator. É mesmo? Só você? Só eu. Então foi o maior fracasso. Aí com 11 anos de idade eu me redimi. Eu escrevi um conto chamado A Casa Encantada e ganhei o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da literatura infanto-juvenil, dado pelo governo dinamarquês, aqui no Brasil, em parceria com a Academia Brasileira de Letras. E sempre com a literatura, sempre quando eu era criança, me pediam para dar aula de inglês, às vezes aceitava um aluno, 2 alunos, de brincadeira. Eu, criancinha, dava aula para adultos, era uma coisa bacana, muito divertida. E aí, quando chegou mais ou menos com uns 15 anos, meu pai me deu um computadorzinho de 2K de memória, um TK-82C, não tinha nem teclado, era uma membrana. Aí depois comprou um Apple II Plus, que tinha 48K. E eu começava a fazer joguinhos, né? Começava a programar joguinhos e ficava meio revoltado. O primeiro joguinho que eu fiz só tinha 2K de memória. O segundo já foi um luxo, 48K, mas eu queria muito mais memória para programar meus jogos, né? E eu consegui desenvolver um algoritmo de matriz esparsa, de redução de matriz esparsa, que pegava um bando de dados e compactava num local bem pequenininho. Então, dentro dos 48K, eu consegui colocar o equivalente a 2 megabytes de memória especialmente tratada. Isso foi uma revolução no mundo. Por quê? Isso a gente está falando basicamente de 1986. Imagina. Revolucionário mesmo. Revolucionário. Antes da internet. Todo mundo conhecendo, antes entendendo. Antes do PC, antes da inteligência artificial, antes de tudo, né? Dos primórdios. E você não tinha memória para trabalhar. Então, só para você ter uma ideia, se você quisesse ter o equivalente a 5 megabytes, hoje em dia qualquer arquivo é maior do que 5 megabytes, você tinha que gastar o preço de um Fusca e ter um HD do tamanho de um Fusca, e ter um mainframe de milhões e milhões de dólares. E eu consegui, com custo zero, transformar um computador que custava $200 num supercomputador com 2 megabytes de memória. Aí fiquei feliz da vida fazendo meus joguinhos, aí eu pensei assim, poxa, mas eu posso fazer mais com isso. Eu posso fazer softwares que só rodam em grande porte, aqueles computadores de dezenas de milhões de dólares. E aí eu coloquei um anúncio naquele jornal que existia na época, de classificados, gratuito. Fale comigo, não dê um passo em informática sem falar comigo. E começaram a aparecer os clientes. E aí eu desenvolvi os softwares para eles que antes só poderia rodar em grande porte. E eu fiz o primeiro, o Sebrae fez até um livro sobre a Raime, e nesse livro está colocando que eu fiz o primeiro ERP do mundo em 1984. Legal, histórico. Histórico, e
foi um acerto muito grande, porque cada cliente que me procurava, em vez de eu fazer um programa sob medida para aquela função, por exemplo, um restaurante, eu fazia o programa para restaurante, aí me procurava uma fábrica, aparentemente teria que ser outro programa, mas eu resolvi juntar os dois, só mudando os parâmetros. Aí me procurava um dentista, aí eu resolvia juntar os três, só mudando os parâmetros. E acabou que esse programa ficou o ERP mais vasto do mundo, com maior possibilidade de autoprogramação para cada função. E aí nascia a Raimo Informática, que é uma das empresas de tecnologia mais premiadas do mundo, com prêmios do governo alemão, recomendações do US Department of Commerce, prêmios da Fundação Nacional de Qualidade, do Sebrae, enfim, centenas. Realmente um marco histórico. É um marco histórico. Para a tecnologia daquela época. Para a tecnologia, a gente desenvolveu aí o primeiro ERP, como eu já falei, aí começou a desenvolver uma tecnologia precursora do que hoje em dia chamam blockchain. Na época eu batizei essa tecnologia de arquivo da boca de lobo, do cofre da boca de lobo, que você só consegue jogar a informação dentro do arquivo e não consegue tirar a informação dentro do arquivo. Então isso é uma coisa precursora de toda essa tecnologia que você tem hoje em dia, das cadeias de blockchain. Fizemos também os primeiros bots de inteligência artificial. Olha. Foi até muito interessante. Eu tinha Na mesma época, mais ou menos? Um pouquinho depois. Depois que já nasceu a informática e tal. Eu estava fazendo uma peça de teatro, o protagonista chamava Mistérios e Paixões, a Lua dos Ciganos, e a gente tinha que ir lotar o teatro. E aí eu criei uma personagem com inteligência artificial chamada a Cigana Misteriosa. Aí todo mundo queria conversar com a Cigana Misteriosa, e a Cigana Misteriosa fazia propaganda da peça dos ciganos. E aí lotava todas as festas do teatro. Chamava o pessoal. Chamava o público. E era engraçado, porque o robozinho, né? A robota, a Cigana Misteriosa, ela conseguia entender piada, contar piada, engajar com as pessoas. Ninguém percebia que era robô, ninguém percebia que era inteligência artificial. Algo que hoje em dia a gente ainda está aprendendo a lidar. A gente vê muitas áreas, né, de atuação conversando sobre, e vocês já usavam a favor mesmo da divulgação. Séculos não, décadas antes da tecnologia virar padrão. E também aí a gente incorporou no sistema, no Raimo System, no ERP da gente, um Business Intelligence, só que com inteligência artificial. Então, é interessante que a maioria dos softwares ele é capaz de dizer se, por exemplo, o seu controle de estoque está certo ou se está errado com base numa contagem de estoque. Mas se o estoquista mentir, ele aceita a mentira. No programa da gente, ele consegue dizer assim, eu desconfio. Bacana. Presta atenção que esse dado está parecendo esquisito. E isso, assim, acredito que seja utilizável para muitas áreas. Para todas as áreas, indústria, serviços, comércio, é uma coisa muito bacana, né? E também consultoria em inteligência artificial. Hoje em dia, a gente usa todos os recursos de inteligência artificial para ajudar as pessoas que querem utilizar a inteligência artificial, seja a nível de pessoa física ou a nível de pessoa jurídica. Esse é um vertente. Agora, a parte artística, né? Sempre fui, assim, louco por escrever, né? Aos 7 anos já estava escrevendo peça, apesar de não terem ido os atores nem o público, mas já estava mais escrito. E sempre louco pela literatura, também ganhei, modéstia à parte, vários prêmios na literatura, da Academia Brasileira de Letras, de grandes veículos também, etc. E a parte artística muito forte como ator. Quando eu era bem criancinha também, eu fiz o primeiro papel na Globo, remunerado. Eu cheguei a conhecer, o pessoal muito novo não vai lembrar, mas a Guta, que foi a produtora de elenco mais famosa do Brasil, na Globo, ainda na Von Márcios 22, né? Que a Guta... Com certeza o pessoal de casa, alguém ali vai conhecer, vai lembrar, né? A Guta é tão icônica que naquela música do Oswaldo Montenegro, A Dama do Sucesso, ela é citada, que diz assim, apertou a mão do Vanucci e achou que o sucesso era agora, mas chamou a Guta de Gucci e já era quase senhora. Então a Guta é essa pessoa maravilhosa que me deu o primeiro papel. Foi o start. Foi o start e foi simplesmente contracenando com Hugo Carvana, o grande, saudoso Hugo Carvana, e o Júlio Braga, o irmão da Sônia. Olha, então foi até outro dia no Festival de Cinema, eu reencontrei o
Júlio, décadas depois, a gente se abraçou, uma emoção, assim, lembrou. E uma nostalgia. Uma nostalgia, boa, né? E muita coisa como ator, muitas peças de teatro. E eu comecei a me dedicar também à parte, como cantor, a fazer musicais temáticos. Uhum. E a fórmula do musical é bastante interessante. É uma fórmula de one-man show. Normalmente sou eu sozinho no palco. Sim, bacana. E aí eu levo meu violãozinho. Normalmente os teatros têm um piano, a gente leva o piano. E eu canto as músicas e conto as histórias. Uhum. Né? Legal. Então é uma coisa bem bacana. E é isso que hoje em dia também está fazendo bastante sucesso. Né? Mas deixa eu deixar você fazer as um formato diferente que prende, né? Acredito que prenda a pessoa não só na arte do artista que você está ali homenageando e interpretando, mas também na história dele. Então é uma boa mistura. Eu gosto muito, particularmente. Bem legal, gosto muito desse formato. Mas já que você, assim, com toda essa vasta trajetória, você citou por último a parte de ator, você é descrito, né, por todo mundo, por pessoas que conhecem seu trabalho, como uma das vozes mais bonitas de todos os tempos mesmo. Eu queria entender como foi o início da sua trajetória na música e quando que você percebeu que a sua voz era mesmo um potencial, ela era diferente e tinha um potencial aí para você seguir essa carreira. Boa pergunta, meu querido. Eu sou muito fã, assim, desde criancinha, da Liza Minnelli. Até tive a grande honra de cantar para a Liza Minnelli numa festa e como eu sei os discos dela todos de cor, eu usei as frases que ela usava nos discos para homenageá-la. Ela ficou super emocionada, foi super bonito. E amava a Liza. Quando eu era muito criança, o Frank Sinatra veio ao Brasil. E papai levou a família inteira para o show icônico do Maracanã, 1980. Histórico. Histórico também. E até tem uma história interessantíssima, Matheus, nisso, que é o seguinte: chovia cântaros. Isso eu conto até no meu musical em homenagem ao Frank Sinatra. Eu começa com uma tempestade, aí eu entro cantando My Way, aí eu depois explico o motivo da tempestade. Então chovia cântaros, uma coisa terrível. E reza a lenda que o Medina foi dormir de cabelo preto e acordou de cabelo branco, porque ninguém sabia se o Sinatra ia cantar ou o Sinatra não ia cantar. Aí no meio da tempestade, senhoras e senhores, com vocês, Frank Sinatra. As nuvens se abrem, tem um céu estreladíssimo, sem nenhum vestígio de nuvem no céu. O Sinatra olha e fala: "You see how God is our friend? Look at the sky." Você está vendo como Deus é nosso amigo? Olhe para o céu. Coisa que só a arte explica, né? Não tem... um milagre, né? Um presente da arte e de Deus para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. E todo mundo fala muito dos ídolos de hoje em dia, que são maravilhosos, etc, etc. Mas a grande verdade é que o maior show da história da humanidade não foi Woodstock, não é Rock in Rio, foi Frank Sinatra em 1980 no Maracanã. Foram 185 mil pagantes. Você fazer um show na praia para ir 1 milhão de pessoas de graça é uma coisa. Totalmente. São perspectivas totalmente diferentes. 185 mil pessoas que paguem para ver um cantor, isso não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa. No Brasil, Rio de Janeiro, viva o nosso país e viva o Frank Sinatra, que, aliás, é um dos grandes embaixadores da música brasileira. Né? Ele levou a música brasileira para o mundo inteiro. Ele fez o disco Sinatra Sings, Francis Albert Sinatra Sings Antônio Carlos Jobim, grandes amigos, né? E esse show do Maracanã foi icônico. Eu assisti criancinha, fiquei embasbacado. Aí uma moça que trabalhava lá em casa, que era como se fosse minha irmã, pessoa maravilhosa, me deu de presente de aniversário o disco, o LP, né? Não existia CD. O LP duplo de Sinatra. E aí eu ouvia aquelas músicas e cantava junto, e ouvia e cantava junto desde criança. E aí, quando eu fiz 18 anos, o Fantástico fez uma reportagem sobre o Elvis Presley, que era o aniversário de falecimento dele. Eu me lembrava do Elvis Presley criancinha, de ver aqueles shows não, aqueles filmezinhos no Havaí, aquelas coisas. Vagas lembranças.
E aí eu fiquei assim fascinado de conhecer o trabalho do Elvis melhor, com essa reportagem da televisão, e fui para a loja de disco, comprei um disco do Elvis. E aí eu via, caramba, pô, eu consigo cantar aquelas notas todas altas que o Elvis canta, consigo cantar aquelas notas todas que o Sinatra canta. É um bom sinal. É um bom sinal, né? Aquelas notas graves, aquelas notas altas. E aí, mas quando você está começando a carreira, o pessoal não te dá muito crédito, né? É verdade. É engraçado, né? O pessoal não te dá muito crédito. E aí teve uma vez que eu preparei uma brincadeira com uma turma de amigos. Eu peguei uma fita cassete, peguei um disco da Liza Minnelli, aí ela tinha uma música que ela cantava do Charles Aznavour, e eu gravei por cima com a Liza Minnelli, dizendo que era o Charles Aznavour. Fiz essa brincadeira. Uma vez que o pessoal ia... Aí coloquei a música, aí o pessoal, todo mundo disse, mas esse Charles Aznavour é maravilhoso! Eu nunca vi um cantor melhor do que... Caramba, o Charles Aznavour! E o pessoal ficava me gozando quando eu fazia show, assim, coisa de amigo, assim, normal, né? Aquelas coisas. E não dava valor, né? Ficava assim. E aí todo mundo enaltecendo o Charles Aznavour. Aí eu falei assim, só que sou eu, não é o Charles Aznavour. Que pretensão a sua ter a voz do Charles Aznavour. Eu falei, gente, sou eu. Não sei o que. Ninguém acreditou que era eu. E aí depois eu coloquei um disco do Elvis cantando, aí disseram, não adianta, a sua voz a gente conhece até debaixo d'água, esse é você. Então eu falei, pô, então alguma coisa tem aí. Reconheceram, pelo menos. E aí eu fazia muito show de rock, né? Naquela época tinha uma banda de rock, jovenzinho, chamava Rock and Lullaby. A ideia era fazer as músicas de rock and roll e as canções românticas, com alguns amigos meus, o Cláudio Sácio, que era maravilhoso também, grande compositor, grande cantor, está em Portugal agora, Jaqueline Ramos, a Andrea Danon, que era um backing vocals, era muito bonitinho o conjunto todo da gente super jovem cantando, e chegou a fazer bastante sucesso na Ilha do Governador. A sede era na Ilha do Governador, eu sou de Copacabana, mas o pessoal era da ilha. Aí tinha um centro cultural lá, a gente já tinha fã-clube das menininhas que iam, berravam para ver os shows e tal, papapá, e aquelas casas de show todas da ilha. E aí, assim, há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu fui convidado para fazer um show, que eu considero assim, o primeiro show profissional como cantor, né, oficialmente, no Copacabana Palace. E eu pensei que não fosse ninguém, um ótimo lotou, e lotou, foi assim um sucesso, né? Todas as pessoas importantes da classe artística, do pessoal do Rio de Janeiro, jornalistas, escritores, cantores, pessoal da alta sociedade. Na época não existia digital influencers, mas vários digital influencers famosos hoje foram também na estreia, grandes compositores, assim, meu amigo saudoso Carlos Cola, né? O principal autor das músicas do Roberto Carlos, ele compôs 41 músicas para o Roberto Carlos, ele foi na minha estreia, adorou. Enfim, foi uma emoção muito grande, eu não esperava. Imagino. Né? E aí começou a minha carreira, eu comecei homenageando o Elvis, com o musical Elvis cantado e contado, sem imitar o Elvis, contando as histórias e cantando. E aí o pessoal falava uma coisa que me deixava um pouquinho incomodado, dizia assim, a cover do Elvis Presley, como se fosse imitador do Elvis Presley. Eu fazia coisa completamente diferente, né? Até deixei crescer o cabelo, né? Para não dizerem que era cover e tal. E resolvi fazer francamente Sinatra, para dizer, pronto, ninguém vai dizer mais que é cover do Elvis. Aí começar a dizer cover do Frank Sinatra. E aí eu tenho que explicar que é o seguinte, em português a gente usa cover para dizer que uma pessoa imita a outra, né? Só que em inglês, cover, na verdade, é a pessoa que regrava a música da outra. Quem imita se chama impersonador. Entendeu? Sim. Não, bacana, não sabia. É interessante, aqui no Brasil todo mundo usa esse termo sem conhecer o significado original, mas é normal, 100% daqui no Brasil tem essa concepção. Por exemplo, o Frank Sinatra é cover da Liza Minnelli na música New York, New York, que ele não foi o primeiro a gravar, a Liza Minnelli que é a original. Entendi. Entendeu?
E aí eu comecei a apresentar meus outros trabalhos com música francesa, com tangos, com música brasileira, e para fugir um pouco desse estigma de cover. E é engraçado porque eu canto com a minha voz, que é completamente diferente, por exemplo, no caso do Sinatra. O Sinatra é tenor, eu sou barítono brilhante, uma voz bem diferente, Bem diferente. Que atinge várias oitavas e tal, e é mais encorpada. Então não tem uma similitude. Com Elvis parece um pouquinho, porque a gente tem um registro muito próximo do Elvis e eu. Mas o do Sinatra é uma coisa completamente diferente, não cabe dizer que é o... E tem a sua digital ali. E as interpretações são super personais, super pessoais. Isso que é bacana. E do pessoal, eu tenho certeza que muita gente pode ter colocado esse estigma, mas muita gente também reconhece, com certeza, a sua personalidade em todos esses trabalhos. E aí você citou essa série de musicais, né, que a Elcio Raime Canta e Conta. Você já citou 2 homenageados. Queria que você citasse alguns outros que você também chegou a homenagear nessa série de musicais. Agora, recentemente, teve uma temporada, graças a Deus, de grande sucesso, teatros lotados, no maravilhoso Centro Cultural Justiça Federal. Mateus, lá é um teatro, aliás, eu quero mandar um beijo para toda a equipe maravilhosa do Centro Cultural Justiça Federal. Lá é um palácio neoclássico, mourístico, no centro do Rio, ali do lado do Teatro Municipal. Aqui perto. Aqui pertinho, né? E é a coisa mais linda que tem. O teatro é maravilhoso, o palácio em si é maravilhoso, a equipe é maravilhosa. E tudo que representa também, né? O centro do Rio é bem histórico. O Rio é maravilhoso, né? Eu sempre falo que eu sou apaixonado pela cidade, e eu falo uma coisa que é considerada uma heresia, mas eu acho o nosso teatro municipal, embora um pouco menor do que o L'Opéra, eu acho ele até mais bonito do que o L'Opéra. Eu acho ele mais aconchegante, eu gosto mais do daqui. Internamente e a parte externa também. Ele é muito bonito. Ele é belíssimo, é uma coisa assim muito, muito emocionante. A nossa arquitetura neoclássica é uma coisa maravilhosa. Nossos prédios históricos são maravilhosos, né? O Rio de Janeiro... A gente não se acostuma. Eu trabalho aqui no centro, você vai passeando, assim, parece que você está passeando realmente pela história. É verdade, Matheus. Bem bacana. E além da gente ter essa arquitetura maravilhosa, a gente tem, desculpem quem não é do Rio, mas a gente tem a cidade mais linda do universo. Né? É uma boa mistura. A gente está passeando nos cenários mais lindos do mundo. O engarrafamento é o engarrafamento do cenário mais lindo do mundo. Tipo na Baía de Guanabara. A pessoa olha para o Pão de Açúcar, fica assim... Então, na lagoa ali. Na lagoa. Saindo da Gávea, você pega um engarrafamento de frente para o Cristo. É uma bênção, né? O Cristo. Bem bacana. É uma coisa maravilhosa. A gente é apaixonado pelo Rio. Mas então foi essa sequência de shows. O primeiro foi Elcio Raime, Canta e Conta, Frank Sinatra. Então foi a sequência em homenagem a Sinatra, as músicas, as histórias todas, as ligações dele, política, com as ligações políticas, as ligações com as altas celebridades de Hollywood, com Marilyn Monroe, os amores secretos, os amores não secretos, tudo a gente contou. Uma música, uma história, uma música, uma história, uma música, uma história. Então é uma coisa de teatro e de show ao mesmo tempo. É música e teatro ao mesmo tempo. Aí o segundo show foi Elcio Raime Canta e Conta Elvis Presley, também no mesmo formato. No terceiro, foi muito interessante, que é o Elcio Raime Canta e Conta música francesa. Na música francesa foi super emocionante, super. A gente homenageou a Edith Piaf, a cantora brasileira Maísa, que era amicíssima de mamãe. Bacana. Maísa era uma das maiores cantoras de música francesa do mundo, brasileira também. Jacques Brel, Charles Aznavour, todos os grandes nomes da música francesa a gente homenageou. E eu resolvi fazer uma quebra de paradigma. Até quero agradecer o meu amor no dia de hoje, que é o dia dos namorados, né, Camila, que me incentivou muito a fazer isso. Ela queria que eu cantasse uma ópera. E nós somos apaixonados por Carmen, de Bizet, né?
E a área que eu mais gosto não é feita para um barítono, é feita para uma soprano, que é a habaneira. Uhum. E aí ela falou, canta a habaneira. Eu falei, não, mas é uma área de soprano, de mezzo-soprano, de contralto, como é que... É um pouquinho mais complicado, o caminho é um pouco mais... barítono vai... Ela, não, canta para ouvir. Aí eu cantei, ela falou, tá maravilhoso, você tem que cantar isso, não sei o quê. E aí eu resolvi gravar, fazer, ensaiar para cantar. E foi, assim, um momento de emoção no teatro, as pessoas ficaram emocionadas. Depois eu fui procurar nos registros todos da internet, não encontrei nenhum registro de uma pessoa sem ser com a voz de mezzo-soprano ou contralto gravando essa música. Eu acredito que tenha sido a primeira vez. E aí eu também contei a história da ópera, contei a história de Bizet, uma história muito emocionante. Eu sempre conto as histórias das pessoas que eu estou homenageando e casos bem interessantes sobre cada caso. Aí foram vários nomes, então, da música francesa homenageada. Depois foi Elcio Raime canta e conta pérolas da música brasileira internacional. Foi fantástico. Foi a receptividade do público para esse show. Como eu sou mais conhecido pelo meu trabalho internacional, de música internacional, eu achei que esse show talvez não tivesse tanto apelo, e foi o show que mais sucesso fez de elogios, assim, todos foram, graças a Deus, muito elogiados pelos críticos, pelo público, mas esse foi assim um fenômeno, uma avalanche. Foi surpreendente? Surpreendente. E aí a gente teve a oportunidade de homenagear esses nomes fantásticos, né? Começando Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Maísa de novo, Pixinguinha. Matheus, o Pixinguinha foi uma coisa impressionante. Ele compôs aquela música Carinhoso, que é mais um hino brasileiro, né? Com o Braguinha que fez a letra anos depois dele ter feito a música. Quando eu comecei a cantar essa música a capela, o teatro inteiro começou a cantar a música toda junto. Nossa, que bacana. Uma coisa assim, incrível. Fortíssima. As pessoas choravam, emocionadas com a força da obra do Pixinguinha. E o quanto transcende gerações, né? Gerações e gerações, todo mundo sabendo da primeira à última linha de cor. E até eu contei, vou até abrir aqui um parênteses para contar uma história que eu contei do Pixinguinha. Não dá para contar a história de todo mundo, porque o tempo é curto, mas a história do Pixinguinha tem um fato muito engraçado. O Vinícius de Moraes considerava o Pixinguinha a pessoa mais boa, mais bondosa que ele já conheceu na vida. E não tinha quem não se apaixonasse pelo Pixinguinha. Aí o Pixinguinha foi assaltado. Aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Aí ele começou a bater papo com o ladrão, assaltando ele. Conquistou o ladrão também. Conquistou o ladrão. Aí chegou assim, você não quer almoçar lá em casa? Aí o ladrão, eu quero. Aí foram para casa do Pixinguinha, o ladrão e ele. Ele falou para a mulher para fazer uma feijoada, fez uma feijoada e tudo, almoçaram os três lá e tal, papapá. Quando terminou, o ladrão estava às lágrimas, devolvendo tudo que tinha roubado do Pixinguinha, jurando amizade eterna, etc. Realmente um gênio, né, maior da nossa música. Homenageei o Tom, o Vinícius, todo mundo, né? Pessoal, assim, realmente muito bacana. Esse show eu pretendo fazer uma segunda parte, uma terceira parte, uma quarta parte, homenageando todo mundo que não deu tempo de homenagear. E a gente espera que você faça. Se Deus quiser. Do sucesso. E agora a gente está estudando os convites, que são alguns convites para algumas cidades fora do Rio, e eu quero fazer uma turnê para fazer uma linha para aproveitar a viagem, né, para fazer uma sequência. Então estamos estruturando aí a turnê. Muito bacana. E assim, essa parte que conta mais da sua trajetória como ator, como cantor também, mas eu percebo que você transita com muita naturalidade entre as áreas, né? A música, o teatro, a tecnologia, a educação. Eu queria saber como que você faz para equilibrar todos esses adjetivos que você carrega com muita qualidade, e também o que elas têm em comum na sua visão, assim, se elas têm algo em comum e o que elas têm em comum na sua visão. É interessante, Matheus, muito boa pergunta. Eu me esqueci ainda de comentar que eu também amo
a parte de artes plásticas. Então, eu também gosto de pintar, de esculpir, e ainda mantive esse trabalho como inédito. Outro dia foi lá em casa um grande marchão, um grande dono de galeria tradicional, e quando ele viu o meu trabalho, ele ficou assim, muito impactado e falou: você tem que se lançar como artista plástico, a gente tem que fazer uma exposição e tal. Eu falei: mas calma, que é muita coisa, para equilibrar, mas dá esse lado aqui. E um outro lado que eu amo também é a dança, né? Eu dancei com o Jaime Arocha muitos e muitos, muitos anos, fiz até alguns musicais com ele, amo a dança, amo também flamenco, além da dança de salão e tal, samba e bolero e tal, tango, o flamenco, que é muito forte, a dança cigana também eu amo muito fazer. Mas então, é uma gama muito grande de coisas. Eu acho que hoje em dia, no mundo moderno, a gente começou a estratificar muito as coisas, né? A pessoa faz o quê? Faz isso. Então, parece que a pessoa só pode fazer aquilo, né? A pessoa faz aquilo, aquela profissão. As pessoas ficam muito presas no seu próprio adjetivo, na sua própria área. É verdade. E isso não era tão comum no renascentismo, né? Você vê no renascentismo, o Da Vinci, por exemplo. O Da Vinci, a gente pode considerar um dos pais da medicina, né? É verdade. O que ele fazia de proporções matemáticas, a gente pode considerar um grande matemático. Com certeza. Como pintor, a gente não precisa nem falar, né? E como escultor também, como tudo, toda a obra do Da Vinci. Então, a coisa do homem renascentista era mais ou menos um padrão, né? Se você reparar hoje em dia, você tem também empresários que você vê que eles se dedicam a empresas em vários ramos diferentes, e eles conseguem unir todas aquelas coisas, até brasileiros também, né? Você vê o exemplo do nosso grande ídolo, né? O Silvio Santos, saudoso, né? Você vê, é uma coisa tão interessante. Minha avó contava que era freguesa do cliente do Silvio na barca. Minha tia-avó também. E elas iam na barca Rio-Niterói para visitar uns parentes em Niterói, e aí estava lá o Silvio novinho vendendo caneta Bic. Então, você vê quanta coisa que o Silvio fazia, né? O maior comunicador do Brasil, né? Uma grande voz. Se você prestar atenção, ele não se dedicou a cantar porque não queria, ele fazia aquelas brincadeiras de música de carnaval, mas era uma grande voz, a voz falada dele era maravilhosa, lindíssima. É verdade, muito característica, né? Muito característica, a apresentação dele, a animação dele, e o empresário que ele era. Então, talvez assim, as pessoas possam se dar uma chance de ousarem fora dos seus rótulos, sabe? Então, aí eu acho que todo mundo que vai fazer isso vai acabar descobrindo, né? Vários talentos, né? Com certeza. Várias... Talento, ele não se limita. Não se limita, né? Você, por exemplo, é um exemplo claro disso. Obrigado. E falando ainda de criações e de inovações, a gente tem o fonema nativo, né, que tem transformado a comunicação de personalidades no mundo inteiro. Assim. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o fonema nativo, e também queria que você contasse o que motivou a criá-lo, como que foi esse processo de criação. Poxa, que excelente pergunta, Matheus. Obrigado pela pergunta, muito, muito boa. Fonema Nativo é um projeto assim que eu estou completamente apaixonado. Completamente apaixonado. Deixa eu explicar como é que nasceu o Fonema Nativo. Vamos lá. O Fonema Nativo é um produto de uma outra empresa minha que se chama Heim Group. Okay? Como é que ele nasceu? Antes da pandemia, eu não tinha tempo de treinar as pessoas em línguas estrangeiras nem em oratória. Às vezes tinha um aluno que me pedia muito para ensaiar para um discurso que tinha que fazer, aí eu aceitava fazer um assessoramento para ajudar como ele vai apresentar aquele discurso, seja em português, em inglês, em francês, em outras línguas também. E aí eu, excepcionalmente, em caráter realmente excepcional, ajudava uma outra pessoa. Aí chegou a pandemia.
As reuniões de software pararam. Os shows pararam. E começou a ficar tudo virtual. Até foi interessante que eu ganhei 2 prêmios do governo do estado do Rio de Janeiro nessa época e fiz 2 filmes muito interessantes. Um se chama Causos, da música fluminense, e tinha que ser em ambiente assim, de pandemia, respeitando as regras da pandemia. Então foi gravado dentro de casa, com o celular, e era um filme contando todos os causos dos nossos compositores, né? Dos nossos compositores, dos nossos cantores. Também a mesma coisa, eu tocava uma coisinha, cantava um trechinho da música e contava a história daquela pessoa, contava uma curiosidade. Depois o outro prêmio foi pelo filme Em Cantos e em Contos Fluminenses, falando da literatura e da música no estado. Muito foi bacana. Bem bacana também. E aí tudo isso gravado em casa. Dentro daquelas limitações que todo mundo enfrentou naquele ano. Até também fiz uma canção da esperança, a canção da esperança. A gente ficou, porque graças a Deus a gente esquece, né? Mas todo mundo ficou muito, muito triste naquela época. Não podia sair, né? Não podia visitar os parentes. Tudo aquilo acontecendo também ao nosso redor. E a gente também não sabia a real dimensão do problema, né? Então ficou todo mundo perdido. Hoje em dia a gente olhando na retrospectiva vê que houve muitos exageros, houve muitos erros e tal. Mas na época a gente não sabia, né? Vivendo o momento a gente não sabia o que estava acontecendo, e foi um momento muito cruel, muito doloroso para toda a humanidade. Nós todos, humanos, sofremos muito. Com certeza. Até eu me lembro que eu gravei um outro, esse foi um post de 10, 15 minutos para as redes sociais, falando da música Amazing Grace, que é uma música gospel, composta pelo John Newton, há 255 anos atrás, e que dava esperança e acalantava as pessoas. Então aí eu gravei o Amazing Grace, contei a história da música, contei a história do John Newton, que é uma história belíssima. Numa outra ocasião a gente entra na história dele, que senão não vai dar tempo, porque é bem longa a história dele. Mas é maravilhosa. Ele foi um herói da humanidade, John Newton, e fez essa música. Mas o post ainda está lá no seu canal? Tá lá. No finalzinho eu vou... Obrigado. A gente divulga seu Instagram aqui, quem quiser, obrigado. Vai lá que... Eu acho que esse tá mais no YouTube, porque é um pouquinho longo. Eu acho que na época o Instagram... É mais fácil de achar. Quem procurar lá Elcio Haim, Amazing Grace, vai achar. Tá vendo? Por aqui com certeza vale a pena. Muito bonito, também feito em casa, né? Tudo, aquela coisa de produção em casa. Aí eu pensei assim, poxa, eu podia começar a aceitar mais gente para treinar em oratória e em idiomas. Aí começaram a surgir algumas pessoas que queriam treinar. E aí, Matheus, eu descobri uma coisa incrível. Eu descobri que, por exemplo, tinha gente que estava morando nos Estados Unidos há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não conseguia fazer alguns fonemas. Por exemplo, um fonema muito, muito característico, W. Por exemplo, a pessoa tem que dizer I will go to Washington. Eu vou a Washington. E aí, a pessoa, mesmo estando morando há muitos anos lá, ela dizia I will go to Washington. Então, até essa aluna, em específico, quando a gente foi endereçar esse problema dela, ela falou que já estava fazendo speech therapy, terapia de fala, né? Há 2 anos e não resolvia o problema do W. E aí eu criei um exercício sob medida para ela. Bacana. E depois desse exercício na própria aula, em 3 minutos de exercício, ela conseguiu entender como se emitia o W. Aí já conseguiu dizer, I will go to Washington. Aí eu tinha um outro cliente também, que não conseguia falar o O do inglês. Então, ele dizia, por exemplo, em vez de Coca-Cola, ele dizia Coca-Cola. E isso prejudicava a comunicação dele lá nos Estados Unidos. Então, ele também, com um exercício sob medida, aprendeu a fazer o O, Coca-Cola. Já estava morando há 10 anos nos Estados Unidos. Aí ele me indicou um amigo dele, colega dele, no
Cazaquistão, que era russo. E aí ele tinha o R de dizer assim, friend, em vez de friend. E ele falava que trabalhava com inglês há 30 anos e o sonho dele era conseguir fazer o R. E aí, em um exercício que eu criei sob medida para aquela pessoa, ele conseguiu fazer o R em uma aula. E aí eu falei, meu Deus, isso daí é uma coisa muito interessante. Então eu comecei a formatar um método e criar uma gramática de como fazer as pessoas fazerem os fonemas com perfeição. E aí eu somei isso aos ensinamentos que o Aristóteles passou para a gente no livro Retórica. Eu, nas minhas palestras, costumo dizer que é o primeiro caso de EAD, Educação à Distância do Mundo, é o livro Retórica do Aristóteles, porque o Alexandre, o Grande, queria aprender a falar e não ter que conquistar com o exército, mas conquistar com a oratória. Então Aristóteles fez esse livro para ele. Então eu pego os ensinamentos do Aristóteles, do Cícero, do Arthur Schopenhauer, do Shakespeare, do Konstantin Stanislavski, do Napoleon Hill, do Dale Carnegie, e também os segredos da deusa grega Suadela, que era a deusa da persuasão, por isso que a gente fala persuadela, persuasão. E treinar as pessoas nos idiomas com o know-how da oratória. Isso tem um poder transformador de mudar a vida das pessoas. As pessoas ganham promoções nos empregos, ganham upgrades profissionais, têm um relacionamento melhor com a esposa, têm um relacionamento melhor com o marido, com o filho, conseguem atingir os seus objetivos. Então é uma área que eu estou extremamente entusiasmado com o fonema nativo. Nossa, muito bacana, assim, é como você falou, né? Muda a vida das pessoas tanto no pessoal quanto no profissional. E algo tão importante que às vezes a gente não dá a devida atenção, e você está realmente transformando a vida das pessoas em todo mundo, do Cazaquistão ao Brasil. Então, muito, muito bacana mesmo. Bacana mesmo. E no Brasil também com português. Às vezes as pessoas têm que falar em público, não conseguem. É até interessante porque, por exemplo, às vezes tem uma questão de como colocam a voz. A gente tem 3 locais para colocar a voz, né? Tem a voz de peito, né? Tem a voz média aqui, e tem a voz de cabeça. Tem pessoas que falam sempre com a voz de cabeça, tem pessoas que sempre falam aqui, acabam ficando... Tem pessoas que só falam aqui e fica aquela coisa pesada. A gente tem que ter um equilíbrio perfeito de todos os locais em que coloca a voz da gente, para aquela voz ser uma voz persuasiva, comunicativa, que transmita as ideias. Então isso também eu ensino no fonema nativo, bem bacana. Muito bacana. Agora vamos um pouco para a sua parte de empreendedor. Claro. Também existe, você citou o grupo Heim, não é isso? Heim Group. E eu queria entender como empreendedor, como que você enfrentou essa transição, quais são os desafios que você enxerga, quais que você enfrentou, quais que você ainda enfrenta nessa na criação aí do Heim Group. A gente tem que sempre o empreendedor ele não pode descuidar 1 milímetro. Já é muito, né? Ele não pode descuidar 1 milímetro de nada. Aqui, quando eu entrei no jornal DR1 para fazer essa live, eu observei o escritório e comentei com a Giovana, que alto astral. Então, você sente em todos os detalhes, pessoal, se vocês pudessem ver o escritório, é gostosíssimo a redação do jornal, né? A gente se sente em casa. Então, isso é a mão do empreendedor. É o conceito de qualidade total. Então, você tem um ambiente agradável para trabalhar, você tem uma qualidade de entrega para o seu cliente, você tem que ter uma governança que claro que você tenha os aspectos financeiros sob controle, né? Você tem que conseguir minimizar custos, né? E maximizar resultados, não é? E, ao mesmo tempo, oferecer um produto que seja acessível ao maior número de pessoas possível, com qualidade, sem perder a qualidade. É verdade. Então, e você tem que ter uma gestão de pessoal muito bacana, né? Porque as pessoas têm que vestir a camisa da sua empresa, elas têm que querer
trabalhar lá, tem que estar com alegria. A gente sente, por exemplo, aqui que tem um time unido, né? Que todo conforto do dia a dia também. É o conforto do dia a dia, né? Tudo isso que você citou, a gente sente no dia a dia. Então, isso é fundamental. Esses detalhes todos, né? Permitem que você tenha qualidade total, né? É interessante, a gente faz parte de um grupo chamado GEQUAL, Grupo Executivo da Qualidade e do Meio Ambiente. Aliás, quero mandar um abraço para os meus confrades e comadres, né, e confreiras do GEQUAL. São 40 empresas, algumas das maiores do Brasil, como Petrobras, Banco do Brasil, a Raime faz parte desse grupo e a gente tem reuniões periódicas para discutir questões de qualidade. E é tão interessante porque cada um leva para o grupo como consegue aquela qualidade naquele ramo. Bacana. Não é? Então é muito interessante essa troca de experiências, essa comunicação com outros empresários. Né? Troca de eficiências, né? São métodos que deram certo. Né? Os métodos né? que dão certo. Né? Mas é um desafio, né? O empresariamento é um desafio sempre. Né? O empreendedorismo é um desafio sempre, né? É um desafio mais do que diário, né? Mais do que diário. De hora em hora você vai... Aliás, você sabe que empreendedorismo é uma palavra difícil em todas as línguas, né? Em inglês é dificílima. Como que fala empreendedorismo? Entrepreneurship. Um pouco mais difícil do que o português. Mais difícil, Talvez eu pense isso porque eu nasci aqui. Não, mas é difícil mesmo. É bem complicado. Assim, então, só vendo a pronúncia. Entrepreneurship é bem complexo para falar. Começa com entrepreneurship. Bem complexo. Mas empreendedorismo também não é uma palavra fácil, não. Né? Reflete os desafios da ação, né? Não só na palavra. E assim, como você falou, o nosso tempo ele é limitado. Eu adoraria ficar aqui mais horas e horas para falar de todas as... Maravilhosa live, mas ainda temos um tempinho. Eu queria perguntar para você, diante de tudo isso que você falou, do ator, do músico, do empreendedor, do educador, se tem algum momento específico assim que você consegue citar para a gente em que você se emocionou de fato, que aquilo possa ter mudado sua vida. Pode ser em qualquer uma das 1001 funções que você exerce. Se tem algum momento que realmente você vem na sua cabeça assim de primeira que te emocionou ao longo da sua trajetória profissional. Olha, eu vou contar aqui um episódio como cantor que mexeu um pouquinho comigo. Eu estava fazendo estava fazendo noite, né? Num barzinho em Ipanema. Eu acho que era feriado, era uma coisa assim, e não tinha ninguém no barzinho, né? E eu estava cantando. E estava tocando no piano uma música, eu estava tocando mais para mim, porque não tinha ninguém. Estava tocando no piano aquela música do George Gershwin, Summertime, que aliás é uma das músicas que mais tem gravações no mundo, tem milhares e milhares de gravações, tem da Janis Joplin, tem de várias pessoas. E eu estava cantando... Também atravessou gerações, né? E tocando assim, de um jeito muito, muito pessoal. E aí tinha uma senhorazinha bebendo assim no final do barzinho, assim, umas outras 3 ou 4 mesas, assim, uma coisa bem vazia, assim, bem... Coisas que todo mundo que já cantou na noite já enfrentou. E aí, essa senhora me chamou, falou assim, vem cá. Aí eu fui lá falar com ela falou assim, meu filho, você sabe que dia é hoje? Eu falei, não, é o dia do meu aniversário, meu filho. E eu tô aqui sozinha. Não tenho um amigo para me dar os parabéns. Caramba. Não tem ninguém. Tô aqui sozinha. No dia do meu aniversário. Mas eu quero te dizer, meu filho, que te ver cantando essa música é o maior presente que alguém pode esperar receber na vida. Então vale a pena estar sozinha no dia do meu aniversário só para eu ter tido o presente que você me deu hoje. Caramba, a declaração e tanto, né? Isso me emocionou muito.
E uma outra coisa que também me emocionou, agora num ramo totalmente diferente, né? Um aluno meu que, falando português, é brilhante, 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 e está morando há 10 anos nos Estados Unidos, e o inglês dele era muito, muito, muito sofrível. Uhum. E ele, pelo brilhantismo dele, ascendeu a um cargo mais alto na empresa dele, multinacional, apesar da limitação linguística. E aí, depois de algum tempo de trabalho, que ele melhorou o inglês dele, assim, absurdamente, em um tempo muito pequeno, ele falou assim para mim, ele falou, eu me sentia brilhante falando em português, e eu não conseguia me sentir inteligente falando inglês. Hoje em dia eu consigo me sentir inteligente falando inglês. Pô, bacana. Como em português. Tão brilhante como em português. Então, assim, isso daí para mim também foi um impacto, né? Impacto, né? Que como você transforma, né, a vida das pessoas. E a gente não tem ideia, sabe? Porque é verdade. A gente não tem ideia do impacto que causa. E a vida é isso, né? A troca de experiências, né? Um fazendo pelo outro. Essa coisa da humanidade mesmo. Isso eu acho muito emocionante. Muito, muito bacana. E assim, tanto como a gente falou ao longo da entrevista, e foram 2 exemplos que citam isso de forma incrível, que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ele, na vida profissional dele, você teve um impacto gigante, e na vida pessoal dessa moça que estava passando por um momento, acredito que difícil, sozinha no aniversário, você também teve uma participação incrível. Então, antes de dar o espaço para que você divulgue suas redes e os acessos para que o pessoal consiga te achar, eu queria te dizer o quão prazeroso foi o nosso papo de hoje. Obrigado, Matheus. A recíproca é verdadeira. Você é um excelente jornalista. Obrigado. Como eu falei, o nosso tempo é limitado, porque se dependesse da nossa vontade, a gente ficaria aqui, a noite ia chegar e com certeza. A gente ia puxar um violão e a gente ia... Você também toca, né? Eu sou mais da percussão. Bacana, mais da percussão, do samba, introdução ali do pagode, mas o instrumento de corda nunca consegui ter afinidade, acredito. Mas vamos fazer um som juntos. Vamos. Numa próxima oportunidade a gente faz. Mas te dizer o quão prazeroso foi aqui, conhecer um pouco mais da sua trajetória, saber também que a trajetória ela segue. E queria te dar agora o espaço, em nome do Jornal DR1, para que você divulgue suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar, para que o pessoal consiga acompanhar os passos futuros e seus trabalhos daqui para frente. Obrigado, Matheus. Olha, é muito fácil. Todas as minhas redes sociais é o mesmo nome, né? Elcio Jaime. Aí vocês vão encontrar Facebook, Instagram, LinkedIn, Quai, TikTok, Plataforma X, tudo quanto é plataforma. YouTube, que você falou também. YouTube também. No YouTube tem o Elcio Jaime, mas o que está mais ativo é Elcio Jaime Show. É o que está mais ativo no YouTube. Então, espero que a galera entre aí, né, nesse mundo digital para que consiga te acompanhar. Eu, com certeza, farei isso. Obrigado. E, mais uma vez, agradeço pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra. E um abraço a todos que assistiram. Obrigado pela audiência. Obrigado. Jornal DR1. Sua cidade, seu jornal. Compromisso com a verdade.